Muito boa noite, pessoal. Eu sou o professor Benhur Chiconato, do Colégio CEPAM. Hoje, dia 29 de julho de 2020, nós estamos iniciando mais uma live do Colégio CEPAM. O Colégio CEPAM que tem mostrado a sua história, o seu desenvolvimento, o trabalho que é realizado, esse momento de pandemia, essa reinvenção, os projetos que acontecem no nosso colégio, enfim, uma infinidade de assuntos que, é claro, são de interesses dos pais, dos alunos, dos próprios professores e também dos futuros pais, que com certeza sempre estão consultando para saber o que realmente cada colégio tem para oferecer de bom para a educação, para o desenvolvimento do seu filho. E hoje o tema é muito interessante. Interessante porque essa pandemia, ela pegou um setor assim de uma forma muito complicada. A educação infantil talvez tenha sido uma das faixas de educação que mais tenha sentido esse isolamento social. E o Colégio CEPAM continua trabalhando intensamente, se reinventando todos os dias para poder atender os nossos pequenos. O tema é educação infantil, desafios e perspectivas. Para a noite de hoje, é claro, como nós estamos falando de educação infantil, nós temos a presença da professora Kátia Gisele Costa, que é coordenadora da educação infantil do Colégio CEPAM. Professora Kátia, muito obrigado por sua participação, pela disponibilidade do seu tempo, e vamos falar aí da sua praia, né? Boa noite. Olá, boa noite, Benhur. Uma delícia estar aqui participando com você. Agradeço a oportunidade para poder contar um pouco sobre o serviço que o CEPAM está prestando na educação infantil, valorizar aí o trabalho das professoras, das famílias. Vamos lá debater esse assunto. Muito bem. E olha, nós também fizemos questão de trazer, já que nós estamos falando de ensino remoto, né? Nós fizemos questão de trazer quem está do outro lado da tela, quem está fazendo o papel ou dando uma grande contribuição também no trabalho das professoras. Uma mãe de aluna, a mãe do Nicolas e do Vicente, Gabriela Mazurek Baniuk, que estará conosco também participando dessa live. Gabriela, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, e vamos procurar saber da mãe, o que ela tem sentido lá da sua casa, do outro lado da tela. Boa noite. É isso aí. Boa noite, Benhur. Boa noite, Kátia. Obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra, como tantas mães, dentre tantas mães do infantil, ser convidada. E é muito bom sempre falar dos nossos filhos, falar da vivência, do que tem acontecido nesse período, não só comigo, vou falar um pouco de mim, mas de todas as mães que estão nessa fase com as crianças em casa e ajudando no estudo. Além disso, a gente trabalhando também, né? Acho que a maioria das mães manteve o trabalho fora e trouxemos mais um pouco. Mas vamos conversar. Não tenha dúvida, vai ser muito importante o seu relato, a sua experiência da sua casa sobre o que está acontecendo nesse momento. E é claro, a gente não poderia deixar de convidar quem está na linha de frente, quem está sendo a intermediária entre essa coordenação da professora Kátia e, é claro, os pais. Uma das professoras convidadas hoje é a prof. Gabi, que vai estar com a gente falando também dessa sensação de ser uma atriz global, né? Na frente da tela, se reinventando todo dia para atrair a atenção das nossas crianças, procurando dar o máximo de si para que elas fiquem ali ligadas em você. Gabi, obrigado por tua participação com a gente, pela disponibilidade, e com certeza vai ser um prazer muito grande a gente estar falando sobre a educação infantil do Colégio CEPAM. Eu que agradeço, né, poder estar com parte da nossa equipe, conversando sobre o que a gente está fazendo, se desafiando a fazer, né, buscando aí desenvolver um trabalho para chegar a essas crianças que estão em casa. Maravilha. E nós trouxemos mais uma professora, é um timaço no CEPAM, mas hoje esse timaço está sendo representado pela prof. Gabi e também pela prof. Janaína, que trabalha conosco lá no Colégio CEPAM, super envolvida também com as crianças. Janaína, da mesma forma, obrigado por você estar com a gente aqui, disponibilizando o seu tempo para a gente conversar, enriquecer um pouco mais o nosso vocabulário de ações e perspectivas em cima da educação infantil. Boa noite, muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês também, trazendo um pouco sobre as nossas vivências, né, nesse período em que estamos vivendo sobre a educação infantil, né? Maravilha. Bem,
Era o dia 23 de março e a Gabriela Mazurek, assim como todos os pais da educação infantil, recebia a mensagem: isolamento social, estamos dando um tempinho, vamos voltar em breve, mas voltaremos com o ensino remoto. Quer dizer, a senhora vai ter que trabalhar junto com as suas crianças nessa missão incrível que é ensinar. Qual foi o primeiro impacto, Gabriela, dessa notícia? Como vocês, enquanto família, se pegaram com essa situação? Então, eu acho que todo mundo, quando chegou essa notícia, não tinha noção do impacto e do tempo que isso ia durar. Então, acho que foi no primeiro momento, quando veio o comunicado, eu lembro que foi no comecinho da semana, veio na segunda-feira, eu trabalho na UPG, lá teve já, a gente começou 4 dias antes, as aulas foram canceladas, então, logo na sequência veio do colégio, e começou já o sentimento, acho que, de medo. O que vai acontecer? Como que as crianças vão se comportar? Então, acho que as primeiras 2 semanas, todo mundo ficou, tipo, foram umas férias. Porque daí a gente veio para casa, né? Nesse primeiro momento, eu, inclusive, também, a universidade do trabalho parou. Então, a gente ficou, acho que mais, assim, vendo as notícias, acompanhando, tentando, de repente, desligar até a televisão, porque as notícias sempre, no começo, foram bem, né? Até a gente se situar, ver o que estava acontecendo. E aí, quando começou a proposta do ensino remoto, eu tenho dois filhos, né? Um do infantil 5 e um do infantil 1. Então, são propostas bem diferentes para os dois. E para o mais novo, eu achei mais fácil. Por quê? Porque uma criança era de 1 ano e meio e que por estar em casa, ele ele não sentiu tanto, pela característica da idade. Já o mais velho, que já tem uma idade e entende, a gente começou a conversar, eu acho que dele foi um pouquinho mais complicado, no sentido de que, assim, começou super bem. Vamos fazer, mandou as atividades da semana, eu sempre lia, no começo não tinha as lives, eram só mensagens pelo aplicativo, aí eu lia geral e via o que eu podia daquelas, o que cabia no meu tempo, o que eu achava que o Nicolas ia gostar, e sempre tentava fazer no mínimo, uma metade, um pouco mais, eu sempre me cobrei muito. Aí é uma característica, eu acho, de cada mãe, de cada família, de cada vivência, é difícil a gente falar o que é certo, o que é errado, mas eu sempre tentei, no Nicolas especialmente, tentar cumprir o que estava sendo proposto. E aí, na sequência, quando vieram mais atividades da apostila, eu acho que aí facilitou no sentido de que ficou um pouco mais, assim, focado. Não, hoje vamos trabalhar essa letrinha. Aí eu sempre, concomitante, eu tento trabalhar outras coisas em brincadeira, para realmente estimular a atenção, porque eles têm uma tendência, você começa a fazer, dá uma meia hora, eles já querem fazer outra coisa, porque eles estão em casa. Então, o período foi, bastante coisa aconteceu, mas como a gente vai conversar, aos pouquinhos eu vou podendo contar essa minha experiência que aconteceu aqui em casa. Com certeza. Professora Kátia, a mesma pergunta eu tenho que estender para a coordenação. É claro que nós nos reunimos direto, né? Horas e horas de estudos, o que vamos fazer, mas para você, sabendo que a educação infantil ela tem toda uma característica diferente, como é que foi encarar, enquanto coordenação, o Colégio CEPAM? Como se portou diante desse novo momento? Então, é assim, ali na semana do dia 20 de março, nós recebemos a notícia, né? E até essa data vínhamos fazendo uma escola confortável para nós, uma escola que nós já sabemos fazer, um ensino presencial, estavam lá as professoras podendo exercer tudo que aprenderam na universidade, ou seja, os seus alunos estavam ali sentados na sua frente, elas podiam pôr em prática tudo que aprendiam. E de uma hora para outra, aconteceu, né, a situação da pandemia. Eu, essa semana, escutei uma live da professora Jane Haddad, que usou uma expressão muito interessante, que eu vou usar aqui hoje, que a pandemia trouxe para a escola o que o GPS traz quando a gente erra o caminho, que ele dá ali recalculando a rota. Então, a partir do dia 20 de março, nós tivemos que estacionar o nosso carro e recalcular a nossa rota. O que isso significou para nós? Reestruturar toda a nossa questão pedagógica, mudar completamente os nossos planejamentos e pensar de que maneira nós podemos atingir os nossos alunos.
Então, a primeira decisão da escola, muito inteligente, até por sinal, foi adiantar os dias do recesso que estava previsto para comecinho de julho. Então, a Gabriela está aí, pode me ajudar, e as professoras também, a se lembrar que nos primeiros 15 dias, as crianças tiveram um período ali sem nenhuma proposta enviada, porque foram os 15 dias de recesso que a escola antecipou, para, enquanto isso, a gente nós recalcularmos a nossa rota, ou seja, o que é que nós vamos fazer agora com essa criançada em casa? E você, Benhur, tem que concordar comigo que até esse dia, se eu falasse para você, olha, a professora de educação física vai dar aula na casa dela e os alunos cada um na sua casa, nós íamos dar risada, né? E foi essa rota que nós recalculamos, então, replanejamos a estrutura pedagógica. Nos primeiros dias, mandamos ali planejamento para os pais, e um fator que nos ajudou muito foi a comunicação digital, que já vinha acontecendo. Então, o CEPAM utiliza na educação infantil a agenda digital, a agenda eletrônica, né, no Fundamental 1 também, e a partir do Fundamental 2 nós já trabalhávamos com o Google Classroom. Então, eu acho que o CEPAM já deu um salto aí, já estava adiantado, né? E a comunicação digital, ela já estava funcionando quando veio a pandemia. Então, nós começamos, a partir dos primeiros 15 dias, mandar os planejamentos para as mães, mas, como a Gabriela bem relatou ali, foi um planejamento, assim, com ideias de brincadeiras e de atividades que os pais podiam fazer em casa enquanto não acabasse o isolamento, mas ninguém tinha noção de quanto tempo isso ia durar. E nós fomos recalculando a nossa rota conforme o isolamento foi se prolongando, né? Então, eu acho que nós estamos aprendendo ainda. E não tenha dúvida, né? Esse caminho que está sendo trilhado, ele é novo, ele nunca antes existiu. Ele pode sofrer algum revés? Pode, mas eu entendo que o Colégio CEPAM tem esse diferencial. Rapidamente ele identifica qualquer situação que não deu certo. Vamos mudar o rumo para tentar, né? Mas eu queria saber primeiro da prof. Gabi. Gabi, nós, professores, acostumados ao calor das nossas crianças, a dar esse calor através do contato, do abraço, né? Como é que foi esse primeiro impacto que você sofreu enquanto professora, sabendo que, num primeiro momento, você teria que ficar na frente de algo que não se movimenta e que só poderia te dar respostas através do áudio, e você vendo, não podendo se aproximar? Como é que foi esse primeiro momento? Foi com certeza bem desafiador, né? Justamente por essa sensação que a educação infantil traz, né? De acolhimento, tanto da professora acolher as crianças, quanto as crianças acolhem a professora, né? Nós temos esse relacionamento bem marcado na educação infantil. E justamente foi esse o nosso desafio, atingir cada vez mais essas crianças para que a gente conseguisse senti-las, né? A nossa dificuldade é essa. Nós fomos nos reinventando o passo a passo das atividades, as propostas, porque cada vez mais a gente quer sentir as crianças, né? A gente quer sentir que eles estão dando esse retorno. Então, em primeiro momento, quando a gente sentou e pensou ali em atividades, foi legal, a gente enviou as atividades, mas a gente sempre conversa ali com a Prof. Kátia, né? Que nós precisamos de mais, né? Nós estamos sempre em busca desse mais. Então, a gente muda a proposta. Quando começamos a receber fotos das crianças na agenda, mostrando que eles estavam fazendo as atividades, a gente já se sentiu mais próximo, mas ainda queríamos mais. Então, a gente começou as lives, e assim nós estamos, né? Cada vez traçando uma estratégia nova para sentir mais dessas crianças. Porque eu acho que, como professora de educação infantil, é o que eu mais sinto falta, né? De ter essa resposta deles, de ter esse entendi, não entendi, né? Esse demonstrar que a criança tem. Né, que na educação infantil, geralmente ele não vai falar para você, olha, professor, eu aprendi isso, mas ele vai expressar, né, durante a nossa convivência. Então, é isso que a gente está buscando, de alguma forma, fazer nesse momento, né? Muito bem. Janaína, e para você, como é que foi essa situação desse novo desafio, de algo que, com certeza, né, nem eu, ninguém
nós aqui, nem enquanto pais, coordenadores e professores, tinha vivido antes. Como é que foi encarar esse desafio? Opa, estamos com a Janaína. Acho que temos um probleminha de internet. Oi, Janaína. Você escutou nossa pergunta? Voltou? Bem, eu vou dar sequência aqui. Daqui a pouco a Janaína com certeza volta a conversar com a gente. A pergunta, ela vai para a Kátia e já na sequência para a mãe, para a Gabriela. Kátia, claro que tudo está sendo digital, né? Exceto quando você pega no telefone e vai falar com o pai, alguma situação assim. Mas no repasse das informações, dos ensinamentos, tudo tem sido digital. Como é que você sentiu no teu feedback com os pais essa adaptação deles com as ferramentas digitais? Como é que qual foi o termômetro que você sentiu aí? Então, assim, como nós já vínhamos trabalhando com a agenda, os pais, eles estavam habituados a se comunicar com a professora pela agenda. Então, a nossa agenda eletrônica, ela tem alguns canais abertos de comunicação da escola com a família, mas a família se comunica com a professora. Então, as famílias acabavam mandando algumas mensagens para a professora e a professora passava para mim. Mas esse contato acabou ficando pouco durante a pandemia, sabe? Então, em conversa com os outros coordenadores e conversa com a direção, nós tivemos esse insight de criar um projeto que eu chamei de Mãe Porta-Voz, e a Gabriela faz parte disso. Então, eu elegi ali 1, 2 ou até 3 mães de cada turma que serviu como mãe porta-voz. Então, as mães, elas estavam trabalhando com a agenda digital, ou seja, elas recebiam o planejamento, elas recebiam o vídeo das professoras, que inicialmente as professoras começaram a gravar vídeos bem caseiros, em casa, com suas próprias ferramentas, para manter o vínculo com as crianças. E, num segundo momento, então, a escola passou a disponibilizar uma sala, um estúdio para as professoras poderem produzir vídeos mais elaborados, e os vídeos começaram a ganhar uma vida conforme a pandemia foi se estendendo, né? Que é a situação do recalcular a rota. Vou usar esse termo até o final, porque eu achei brilhante e acho que é isso mesmo. Mas a mãe, voltando na história da mãe porta-voz, 1, 2 ou 3 mães de cada turma faziam esse trabalho para a escola. Lá nos grupos de mãe do WhatsApp, as mães acabavam colocando ali algumas dúvidas que surgiam com relação ao planejamento, com relação ao horário que as aulas ao vivo estavam acontecendo, e as mães porta-vozes, que é o caso da Gabriela, mandavam uma mensagem para mim: olha, Prof. Kátia, as mães estão com dificuldade de entrar na live, os planejamentos, a professora mandou o planejamento, eu não consigo baixar. E essa comunicação foi melhorando à medida que os dias foram passando, porque nada melhor do que você conversar, né, Benhur? Então, nós abrimos ali o primeiro momento para as mães irem buscar na escola o material do primeiro bimestre, um segundo para as mães irem buscar o material do segundo bimestre. Posteriormente, mandamos um convite para as mães irem buscar um kit de festa junina para as crianças poderem fazer o arraiá em casa, que foi muito legal. Teve uma participação, olha aí, tem uma criança no arraiá, ó, comendo pipoca com vestido de festa junina. Aí tá a Rebeca e o Benjamin também no arraiá, né, que foi um momento bem legal, teve uma participação bem legal. E numa dessas oportunidades, uma mãe do Infantil 5 me abordou e falou para mim: olha, prof, o planejamento que você está mandando não está bom para mim. Por quê? Porque as professoras mandavam um arquivo único, porque na nossa visão era mais fácil, e a Gabriela está aí para me ajudar a se lembrar disso. Então, num primeiro momento, nós mandamos um arquivo que continha lá crianças de 1 ano, crianças de 2 anos, 3, 4 e 5 anos. Porque, a exemplo da Gabriela, tem várias mães que têm crianças de 1 ano e 5 anos, ou de 2 anos e 4 anos. Então, era um arquivo único. Entretanto, a mãe que me abordou, foram 2 mães, aliás, falaram para mim: olha, não é bom para mim, eu tenho que ficar indo e voltando naquele arquivo, eu só tenho um filho e tal. Então, contato com as professoras, reunião pelo Zoom,
reunião à distância, olha, professoras, as mães querem mudar o planejamento. E essa comunicação foi melhorando, Benhur, conforme as mães foram me contando. Então, o projeto foi legal, e a adaptação, a tua pergunta, que é a adaptação com relação às ferramentas tecnológicas, eu penso que, por nós já estarmos com a agenda, já facilitou, e num segundo momento, quando os vídeos ganharam uma vida maior, e nós ganhamos um estúdio ali para as professoras produzirem o vídeo, ó, Jana, Prof. Jana, tem um recadinho aí para você, de uma aluna sua. Achei uma graça. Então, a escola criou um canal no YouTube e nós paramos de mandar o arquivo para as mães, o vídeo como um arquivo, porque as mães também falaram, esses vídeos vão ocupando espaço no celular, não dá certo. Então, a comunicação veio vindo entre a família e melhorando o nosso trabalho. O que a literatura especializada vinha há tantos anos falando, né? Que família e escola precisam trabalhar juntos, família e escola precisam combinar as conversas, um trabalho completa o outro. Então, a pandemia trouxe isso para nós, ela trouxe a vida da literatura especializada, que foi a mãe nos contar aonde que precisava melhorar e a escola melhorar o trabalho. Acho que a comunicação foi a melhor maneira, esse estreitamento de comunicação com a família foi a melhor sacada da pandemia. Eu avalio. Antes da mãe Gabriela falar, eu quero aproveitar que a Janaína está com a gente. Janaína, fala aí, como é que foi para você encarar esse momento aí de pandemia, situação completamente diferente? Então, olha, eu acho que primeiro foi a educação infantil, ela tem uma base, né, que é a afetividade. Então, primeiro todo mundo ficou pensando de que forma a gente ia trabalhar o afetivo com essas crianças, né? Mas tá dando tudo certo, graças a Deus, nós estamos nos reinventando, com as lives, com os vídeos, estamos levando esse afeto para eles, né? Fazendo com que eles participem, que eles vejam os colegas, que eles vivam realmente esse momento de sala de aula, né? Então, acho que a gente está sendo muito positivo esse momento. Estamos aprendendo muito, né? Não tenha dúvida. Eu quero aproveitar, então, a fala, a Janaína fez o comentário como professora também, né? Vou voltar lá para a nossa outra pergunta e buscar da Gabriela. Gabriela, me parece que você já tem um certo envolvimento com as ferramentas digitais, mas com certeza conversa com outras mães, talvez uma ou outra não tinha essa facilidade. Como é que foi essa adaptação? Então, a vivência que eu vou dizer do grupo do Nicolas, é um grupo talvez pequeno, essa questão de repente, adaptação de tecnologia, a Kátia possa complementar a minha fala. Só uma coisa antes que eu queria falar, eu acho que, assim, uma coisa muito legal para os pais, complementando o que a Kátia comentou, é que eu acho que a gente teve um papel mais ativo na educação do filho, quanto à escola, porque, claro, a educação é nossa, e ótimo, mas assim, eu acho que quando a educação é presencial, a normal, que é presencial, nós vamos lá, conversamos, pegamos a criança, pedimos para a professora como foi o dia, mas a gente não tem um contato tão grande quanto a gente está tendo a oportunidade de ter agora. Então, ao mesmo tempo, sendo uma carga de uma responsabilidade grande para as mães, mas eu acho que é uma oportunidade em que a gente pôde, então, de repente, também contribuir com a educação do filho e conversar mais com a escola. Então, esse retorno que a Kátia comentou aqui, a gente começou com planejamento de um jeito, quando ela conversou comigo para essa questão de ser uma ponte de comunicação, ao mandar no grupo ali do WhatsApp, rapidamente várias mães vieram com sugestões, assim, de, acho que podia mudar isso, podia mudar aquilo. Nós, em qualquer momento, poderíamos ligar para a escola, poderíamos, mas muitas vezes, a hora que você tem uma propulsão, facilita essa comunicação entre escola e pais. Então, eu acho que essa foi uma das vantagens da pandemia, pensando que a gente se aproximou da escola e pôde, pelo menos, contribuir mais nesse processo de como funcionaria na nossa casa, cada uma do seu jeito, melhor esse processo. Quanto à adaptação, eu acredito que, pelo menos lá pela minha realidade, a maioria acessou fácil. No começo das lives, uma dificuldade foi a questão de comunicação mesmo, do microfone estar ligado,
E as crianças, eu acho que nesse momento as mães têm que estar muito junto, porque as crianças, os de 5 anos, eles não têm, não, agora eu vou desligar o microfone, agora eles querem falar toda hora, a hora que eles estão lá, então você que tem que ficar coordenando, mas o acesso, e como a gente já usava o aplicativo, de repente foi mais uns guias, assim, para falar com a professora, vá nesse canal, vá por esse caminho. Eu acho que esses avisos foram adequados para facilitar essa comunicação e entender, não, agora a gente pegou o jeito já do que estava acontecendo no primeiro semestre, talvez agora no retorno a gente vai mudar alguma coisa. Então, de horários, dias, então a gente já sabia que terça, por exemplo, o meu terça e quinta eu tinha live nesse horário, então eu acho que facilitou para os pais, ao ter uma rotina, nos organizarmos também, para poder fazer esse acesso de conversa com os alunos, mas eu acho que de adaptação na parte de comunicação no computador, acho que a maior parte levou tranquilo. Eu acredito que, de uma forma geral, essa sua geração, né, Gabriela, é uma geração mais antenada, né, como poderíamos dizer, né? Realmente a questão de ajuste à sua logística de vida, de trabalho, realmente o seu dia a dia, né? Agora, nós estamos agora nessa loucura de aulas remotas. Eu queria saber da Prof. Gabi e também da Janaína, enquanto professoras, a maior angústia de vocês é a falta do contato, de poder dar um abraço na criança, tê-los ali no colo, pertinho de vocês, ou existe uma outra situação aí que a gente pode agregar nesse sentimento? Eu acredito que é uma angústia muito forte você não ter esse contato com a criança, né? E algo que também tem se passado bastante na nossa mente é se o nosso trabalho ele está chegando até essa criança da forma que a gente deseja, né? Então, a gente tinha na sala de aula presencial um parâmetro de qualidade, né? Até mesmo quando você vai inovar, você inova dentro da sala de aula no teu ambiente conhecido, no teu ambiente seguro. Então, agora a gente está criando novos parâmetros, então não tem como você prever se a tua live vai dar certo até você realizar uma live. Né? Então, o que a gente fez muito foi trabalhar em equipe. Né? A gente combina uma com a outra. Eu vou entrar na tua live para ver como que você faz, para pensar a minha. E assim a gente foi indo. Né? Então, uma das angústias bem marcantes também é não ter esse parâmetro de isso vai dar certo. Né? Então, a gente está testando e descobrindo o que dá certo. E agora, né, passando esse semestre, nós já temos algumas ideias assim, isso foi legal, esse tempo foi bacana, esse tempo foi muito para a criança. Né? E na conversa com as mães, a gente viu também, né, como a professora Kátia falou, a gente teve muito retorno das mães em relação ao tempo, em relação ao que fazer, e a gente foi descobrindo algumas questões aí do que foi legal, do que teve efeito com as crianças, e foi acalmando um pouco essas angústias que a gente tinha em relação ao que fazer e como chegar a essa criança. Legal. Janaína, por favor. Janaína, se você quiser, também pode discorrer um pouco sobre essa questão das angústias aí das professoras. Fique à vontade. Seu microfone está mutado, por favor. Desbloqueie ali que a gente vai conseguir te escutar. Isso. Então, eu acho que a maior dificuldade é, como a Prof. Gabi falou, né, Gabi? Você não estar com a criança, não ter aquela vivência. Mas eu achei, assim, no nosso ver, né, que somos os menores, é você não poder construir o conteúdo. Porque com os pequenos, a gente faz uma construção. Então, todo dia a gente está retomando. Se um dia você explicou de uma maneira e não deu certo, no outro dia a gente retoma o conteúdo, faz novamente. E com esses vídeos a gente não sabe o que fazer, não sabe de que forma a criança está interpretando, né? Então, isso eu acho que está sendo mais difícil também, o maior desafio. Não tenha dúvida. Agora, a professora Kátia, você já comentou
que existe um contato constante com os pais, né? Essa assistência às famílias durante a pandemia tem sido via telefone, uma vez que em qualquer outra eventualidade que acontecesse, o pai ia até o colégio, conversava com você, mas o telefone se tornou, ou grupos de WhatsApp, se tornaram aí as grandes ferramentas justamente para poder fazer o feedback, para ver como é que está essa situação? Então, Benhur, logo no início que nós precisamos ali reelaborar as estratégias, eu acho que nós utilizamos, eu acho não, eu tenho certeza, nós elegemos 3 pilares para nos conduzir para esse trabalho. O primeiro deles foi a reestruturação do trabalho pedagógico, ou seja, como é que nós vamos trabalhar fazendo aulas online, fazendo uma escola online, fazendo uma escola que os nossos alunos não estão ali sentados na nossa frente, né? O segundo pilar foi a manutenção do vínculo. Como é que nós vamos assegurar esse vínculo que as crianças constroem com a professora e com seus amigos? Porque nós temos a cultura da nossa escola, os nossos pais vão até a salinha buscar as crianças, levar as crianças 1 hora, vão até a salinha buscar às 5h30, eles olham para a professora, eles olham para os amigos, eles olham para o ambiente, então agora nós perdemos isso, né? Então, como é que nós íamos manter esse vínculo? E o terceiro pilar foi a escuta, ou seja, como que nós vamos saber o que o pai precisa para essa criança, visto que ele não vai poder ir lá na porta pedir. Porque, veja, Benhur, na história da escola, muitas vezes, a família passa por algumas carências que precisa que a escola estenda a mão. Falando especificamente da educação infantil, as crianças são muito sensíveis, então, assim, se tem a família muda de casa, a criança sente. Morre uma pessoa da família, a criança sente. Tem um divórcio na família, a criança sente. Morre o cachorrinho, a criança sente. Então, a família sempre estava ali pedindo para a escola, olha, aconteceu uma situação, você pode atender meu filho para mim, pode ser que ele chore, comportamento mais emotivo, e dessa vez foi o contrário, né, Benhur? A escola é que precisou fechar as paredes, na verdade, estão lá só, parede não faz escola, né? Quem faz escola são as pessoas, e a escola dessa vez precisou falar para a família, olha, nós precisamos da sua ajuda, então diga para nós o que é que nós podemos fazer para você conseguir ajudar o seu filho em casa, e nós fomos dando aí esse suporte conforme os pais foram pedindo para nós, né? Então, acho que foi construindo, né, Benhur? À medida que a pandemia foi avançando e os dias foram se ampliando, nós fomos construindo um modo de trabalhar. Esse é o nosso formato agora. Os pais, voltando à sua pergunta ali, os pais hoje, quando eles têm alguma carência, eles ligam para a nossa escola. Eu estou ali para atender, a professora Sônia, que faz a coordenação geral, está ali para atender. Se a dúvida for relativa à estrutura financeira, a matrícula, a direção da escola sempre está ali para responder. E a própria professora, falando especificamente do Infantil 5, que é uma série de alfabetização, né? 4 já começa, e 5 é pré-alfabetização. As professoras sentem falta da criança, e a Gabi, a prof. Gabi está aí para não me deixar mentir. A professora sente falta da criança e liga para a mãe e fala, oi mãe, aqui é a prof. Paulinha, aqui é a prof. Gabi, estou sentindo falta da criança na live, o que está acontecendo? Não está dando certo o horário, o que eu posso ajudar? Para fazer desse trabalho mais estreito possível. Então, as mães que permaneceram ali conosco, e a educação infantil, um segmento que foi atingido em cheio com a pandemia, né, como você falou inicialmente. Então, ali, especificamente infantil 1, 2 e 3, muitas mães foram embora, afinal, cada um tem sua razão, e eu costumo dizer para as mães que os nossos corações, os nossos braços estão sempre abertos para recebê-las de volta no retorno.
Seja como for, não sei ainda se é na mesma sala, não sei se é com os mesmos amigos, não temos ainda a resposta para tudo, mas vamos estar ali, sempre de braços abertos, atendendo cada mãe, cada questão. As mães ligam, não conseguem falar com a professora, a secretária já retorna a ligação, então a comunicação tem sido efetiva. Eu considero que tem sido uma comunicação efetiva na educação infantil. Mãe Gabriela, por que você não nos abandonou? E, é claro, se está com a gente, o que te mantém com a gente? Eu acho que é pela confiança no trabalho, do colégio, que acho que toda mãe... É difícil falar isso, né? Porque acho que daí cada família tem uma vivência. Nós temos digamos, a vantagem, ou eu sou professora na universidade, então meu trabalho não foi, digamos, afetado pela pandemia, então eu acho que eu pude, pela minha estrutura familiar, manter as crianças sabendo da importância deles continuarem cada dia aprendendo mais, não mudar a rotina deles, né, o principal, porque eu acho que a gente vem numa rotina, numa característica, e tirar eles da escola modificaria isso. O mais novo, que tem 1 ano, é uma criança, é diferente, assim, eu sinto bastante diferença dos dois, eu acho que quem tem, de repente, filho só de uma idade, vê diferente, mas a dinâmica dos dois é um pouco distinta, mas o mais velho, ele sabe, conhece os amiguinhos, fala toda hora, na live fala da professora, então tem uma comunicação efetiva. O mais novo não fala ainda, mesmo sendo, fez 2 anos, ainda não fala muito, então ele já não tem esse retorno, mas a gente manteve ele por saber do trabalho da escola, por ter confiança no CEPAM, e de que espera que tudo isso em breve acabe, porque mesmo que a gente goste de ter assumido esse papel, de estar mais próximo, nós estamos com muitas saudades da escola, e a gente gostaria que voltasse o quanto antes, com segurança, obviamente, com todo, assim, de uma maneira, não, até na pergunta, né, na reunião da semana passada com a prof, você voltaria se a pandemia acabasse? Sim, com certeza. Tipo, acabando a pandemia, nós sabendo que está tudo, né, que as crianças vão para a escola, vai ter todos os cuidados, com certeza, a gente está com saudade de voltar também tudo que a gente vivia antes, o aprendizado que eles têm, que nem a professora comentou, essa questão de afeto, são papéis diferentes, a mãe não vai fazer o papel de uma professora, e vice-versa, então eu acho que é um papel que está faltando na vida deles, nesse período. Não tenha dúvida. Prof. Gabi, se eu anunciasse para você, nesse momento, que as aulas presenciais estão retornando na próxima semana, a Prof. Gabi teria alguma mudança no seu comportamento, no seu ser? E se a resposta é positiva, o que serviu essa pandemia para mostrar para você? Com certeza, a gente brinca, né? Se quando retornar, se falarem amanhã, a gente já está com as malas prontas na porta hoje para retornar, né? Mas, né, como a Gabriela falou, sempre pensando na segurança, na saúde de todos os alunos, né? Que é o que a escola já está se mobilizando, já está pensando. Né? Nós modificamos, eu posso dizer, assim, quando eu falo nós, é porque a gente trabalha muito em equipe, assim, tudo que uma vai fazer, a outra também já está fazendo e a gente está pensando, né? Então, a questão de gravar os vídeos, pensar de que forma esse conteúdo vai ser o mais atrativo possível para que essa criança queira me assistir, né? E a gente acredito que vamos levar isso para a sala de aula muito forte, né? Às vezes um conteúdo que era passado de uma forma para a criança, que a gente trabalhava de uma forma, hoje ele já foi repensado, já foi revisto, e isso vai somar, né? A gente vai poder voltar com as práticas presenciais, mas eu tenho certeza que muitas dessas práticas remotas que a gente está tendo, elas vão ser somadas ao ensino, porque cada semana a gente se desafia a gravar um vídeo mais atrativo, com uma atividade assim que a professora esteja fazendo algo que a criança dê risada, que a criança queira, né? Porque são o que eles comentam,
né? Teve um vídeo lá, quando a gente começou o vídeo no estúdio, teve um vídeo que a gente mergulhou no lago, foi o que as crianças comentaram, prof, você mergulhou no lago, então a gente viu que ali era um caminho, né? Fazer algo diferente que eles quisessem assistir, né? E não tem motivo nenhum para a gente não levar isso para o presencial, né? Era uma prática que às vezes a gente pegava um vídeo de outros profissionais e agora a gente pode incorporar os nossos também. Então, vão ser coisas que vão se somar, né? A gente se modificou, com certeza, enquanto professor, mas essa parte da pandemia foi positiva. Essa parte trouxe coisas bem importantes para a nossa prática. Além de professoras e habilidade e amor, né, abraçadas na profissão, vocês se tornaram também atrizes, né? Porque é muito interessante o comportamento que você tem perante a uma câmera, por exemplo, né? Muito diferente do que aquele contato visual que você tinha com a criança. E por essa razão, a gente sabe que dá aquele friozinho na barriga, de repente a professora fica meio gaga na hora de falar, mas por essa situação aí, realmente, a gente só tem que elogiar o trabalho fantástico de vocês. Agora, a mãe Gabriela, ela comentou de um eventual retorno, que, puxa, tudo bem, atendendo todas as especificações, aceitaria sim. Agora, prof. Kátia, qual é a maior preocupação do Colégio CEPAM com relação ao retorno? Com certeza vocês já discutiram o tema, aliás, dormem em cima do tema, né? Porque esse retorno aí, ao que tudo indica, ele não será 100%, não é 100% só no aceite dos pais, mas no aceite da condição, da estrutura física que também o colégio vai precisar ter para receber os seus alunos. Onde é que está concentrada aí a preocupação de vocês? Antes de eu responder essa pergunta, a pergunta anterior me deixou aqui, bem, cheia de ideias e comentários a fazer, e você não me deixou, só falou com as Gabrielas e me deixou aqui. Eu também queria dizer algumas coisas. Por favor, complemente. Então, assim, eu acho que a Gabriela, mãe aí, ela tem um bebê de 1 ano, tem uma criança de infantil 5 em fase de pré-alfabetização. As professoras, elas realizaram na semana passada uma reunião de pais, tá? Então, veja bem, o desafio das professoras foi: o que é que eu vou falar numa reunião de pais, sendo que, habitualmente, eu vou apresentar resultados para os pais? Como é que eu vou fazer uma reunião de pais se quem tem resultados para me apresentar são os pais? Estou vendo a Suzy ali fazendo uns comentários, ela fez um comentário anterior que eu não consegui ler, porque foi bem na minha fala. A Suzy é uma mãe de infantil 1, então tem um bebê na escola. Você imagina um bebê de 1 aninho... Já vou chamar para você, Kátia. A Suzy ali. Mesmo sendo do infantil 1, percebo o quanto meu filho sente falta da escola, da professora e dos amigos. Os vídeos ajudam a matar um pouquinho da saudade. Veja, a Suzy e a Gabriela, elas têm bebês de 1 ano. O bebê da Suzy, ele imita a professora Larissa. E quando a professora fala, olá, crianças, o bebê imita também a professora. Então, você veja que a mãe, eu quero deixar aqui registrado, nosso muito obrigado pelas mães. Olha, a Elisandra aí é uma mãezona também, nossa. As mães, se não fossem as mães e os pais darem o seu melhor nesse momento, a professora não podia dar aula, Benhur, entende? Então, a mãe, ela entrou ali, ela deu a mão para a escola e disse, vamos junto nessa. Porque a professora prepara, ela pode preparar o melhor vídeo, Benhur, que ela conseguir lá na sala. Nós temos um técnico para ajudar a professora, dar dicas, melhora a luz, melhora a qualidade de áudio. Mas se a mãe e o pai não forem capazes de acessar o link, pôr a criança para assistir, não vale. Então, veja, tanto a Gabriela quanto a Suzy, a Elisandra ali, e tantas outras mães
Quando elas mandam para a professora uma fotografia, que é o que foi de uma outra pergunta, que é a maior dificuldade que as professoras sentem, a Janaína também falou ali, é saber se o trabalho que elas estão fazendo está atingindo o aluno. Então, os pais que estão conosco, e eu penso assim, cada um tem um remo nesse momento, Benhur. Você tem o teu remo, eu tenho o meu, a prof. Gabi tem o dela, a Gabriela tem o dela, e cada mãe tem o seu remo. E tá todo mundo ali remando, e nós vamos vencer, né? Cada remada que a mãe dá é uma fotografia que ela manda para a professora falando, olha, meu filho fez atividade. Professora, meu filho assistiu ao vídeo, ele mergulhou no lago junto com você. Então, a gente tem que tirar o chapéu para as mães, um super agradecimento para as mães, super parceiras da escola, mandando as atividades para as professoras, tem algumas imagens aí das crianças mandando, tem mãe que fez tudo que a professora mandou e fez mais ainda, tem mãe que pediu mais atividade, e nós sabemos perfeitamente que família que não conseguiu realizar tantas atividades pela rotina da família, tem criança com a avó, quero também dar parabéns para a avó. Olha, atividades de expressão corporal, Benhur, as professoras, a Cássia e a Rafa, elas fazem a maior festa na expressão corporal, elas mandam subir na cadeira, elas mandam descer da cadeira, e tem a avó brincando com as crianças, tem a avó pegando na mãozinha, fazendo a letra, às vezes a avó não sabe desligar o microfone, não sabe ligar o microfone, mas está ali. Então, parabéns para as nossas avós também, que estão cuidando, as babás, as ajudantes ali de casa, estão quase prestando vestibular de novo, eu brinco com elas, que tanto elas assistirem aulas, estão prestando outro vestibular. Então, é uma parceria, Benhur, admirável, sabe? Eu acho que a pandemia, ela veio colocar a escola num outro patamar. Finalmente, a literatura ganhou vida, porque a literatura faz anos que fala sobre isso, sobre a parceria, que a escola faz escolarização e a família faz educação. E até um período, as famílias levavam a criança para a escola e esperavam o retorno da escola. Hoje não, as famílias entenderam que nem tudo é possível fazer quando se trata de uma criança de 2 anos, de 3 anos. A professora, veja bem, o Conselho de Medicina, ele traz ali uma medida, um tempo de tela para cada idade. Então, eu não posso, por exemplo, a escola não pode colocar as crianças de educação infantil com 1 hora, 2 horas de atividade na tela. Então, nós estamos fazendo agora, 2 vezes na semana, um encontro online ao vivo de meia hora. E mais uma atividade que são as atividades físicas que acontecem na sexta-feira. Então, o filhinho mais velho da Gabriela, por exemplo, num dia da semana ele assiste a professora Paulinha dando aula para ele durante meia hora, faz as atividades da apostila. E num segundo momento vem a professora de inglês, a Miss ou o Mister, fazem uma atividade de inglês. Na sexta-feira, vem a professora de educação física e expressão corporal. Então, é um limite suportável para as famílias atenderem a criança e para a criança conseguir ficar na frente da tela. Nós não conseguimos atingir, assim, à medida que a pandemia foi se estendendo, Benhur, as crianças foram cansando um pouco desse formato. Por isso, no segundo semestre, nós temos novidades nos formatos, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer um atendimento mais individualizado, mas à medida que as crianças foram entrando em contato, hoje as crianças ligam o computador e as mães vão fazer outras coisas. Você vê criança de 4, 5 anos na sala com o computador, ela liga o microfone, ela desliga, quando ela quer falar, ela liga. É uma belezinha de ver. Então, eu acho que nós crescemos muito nesse formato, e eu não respondi tua pergunta porque eu voltei na anterior. Não, tudo bem, eu acho que é muito válida a sua colocação, Kátia, mas é claro, você tocou num assunto interessante, né? As crianças de 2, 3 anos hoje, eles vão no touch ali, YouTube, desenhos e tudo mais, né? E eu até brincava em outras lives que os pais falavam, criança, filho,
sai do computador. Agora o pai fala, filho, fica no computador. Sim. Então, até nisso, os tempos mudaram, né? Mas, por favor, até por sinal, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os pais, as pessoas que estão interagindo com a gente no chat aqui. Eu estou procurando repassar, né, para o internauta todos os comentários aí, né, que eles ficam gravados. Eu acho importante a participação, o Jacobo Carvanhari, que é um dos coordenadores, também está conosco, né? Várias mães fazendo sua manifestação, também fazendo suas manifestações. Isso para nós é muito importante. Eu tenho certeza que tanto Gabriela como Janaína, que nesse momento não está aqui, mas tanto Gabriela como Janaína, Prof. Gabi, vão fazer esse comentário também com as suas colegas do colégio, porque isso é uma fonte de energia muito grande. A fala, o comentário desses pais durante a nossa live, com certeza tem que ser levado às nossas professoras, sabe? Eu sempre falo, o dinheiro é muito legal, que ele nos dá a condição de pagar as nossas contas, a nossa sobrevivência, a nossa existência, mas o reconhecimento daqueles que estão do outro lado, para quem realmente tem amor à profissão, o reconhecimento de quem está do outro lado, ele é fundamental, até mesmo para a gente saber, poxa, eu escolhi a profissão certa, né? Agora, professora Kátia, a senhora tem uma responsabilidade, tem pais com expectativa. Quais são as maiores preocupações de um possível retorno às aulas presenciais? Por favor. Então, veja bem, nós temos ouvido muitos pais perguntarem, eu tenho feito reuniões com as mães, né? Gabriela já participou de uma reunião com as mães, então mando o link, faço, à medida que as mães porta-vozes vão me informando das dúvidas, eu vou marcando as reuniões, né? Eu gosto de falar, trabalho nessa instituição há muitos anos, tenho um envolvimento emocional com a escola e gosto de falar sobre isso, então não tenho problema nenhum em fazer reunião de pais. Vamos conversar sobre o assunto. O que os pais me perguntam é sobre o protocolo de segurança. Mas veja bem, você tem que concordar comigo que os pais que nos procuram e os pais que já conviveram um pouquinho com a nossa escola, eles conhecem o nosso compromisso, eles sabem das nossas preocupações, e é claro que todas as medidas de segurança que estão sendo tomadas no Brasil e fora do Brasil, o CEPAM também vai tomar. Então, nós vamos ter dispositivo de álcool gel? Vamos ter. Nós vamos ter espaço reduzido entre as crianças? Vamos. As professoras vão estar devidamente paramentadas? Sim. Nós vamos reduzir a quantidade de fluxo de pessoas dentro da escola, então, coisa que nós mais adoramos é que o pai vá até a sala, que eu acho que é uma característica nossa da educação infantil do CEPAM. O pai vai até a salinha buscar, vai até a salinha levar, agora não vamos fazer mais isso, porque precisamos, nesse momento, reduzir o trânsito de pessoas dentro do espaço da escola, né? Mas a preocupação maior, Benhur, é com um protocolo emocional. Então, veja bem, como que essas crianças nossas da educação infantil, de 1 a 5 anos, a referência dessas crianças de amor e de cuidado e de proteção e de segurança é o pai e a mãe, certo? Então, se ela percebe, se o meu pai, na cabecinha da criança é assim, se o meu pai e a minha mãe me colocaram nessa escola, é porque essa escola me dá toda a proteção e o amor que eles também me dão. Então, a minha preocupação maior, a minha e a do grupo de professoras, e quero ressaltar que é um grupo mesmo unido, como a Gabriela falou ali, é um grupo incansável, é um grupo que topa qualquer parada, vamos mudar a rota para cá, todo mundo vira para cá, agora não deu certo essa rota, vamos mudar a rota, todo mundo vira para lá, a equipe muito motivada sempre, é uma equipe que fica pensando assim, como é que essa criança, o que essa criança está ouvindo na casa dela sobre a pandemia? Sobre o retorno das aulas, que maneira que os pais estão conversando com essas crianças sobre o retorno das aulas. Então, a minha preocupação e a minha dica também para os pais, a minha sugestão para os pais, é que os pais conversem com as crianças de modo que elas sintam essa proteção.
Então, veja, filho, olha, nós vamos voltar para a escola, a professora está com saudade de você, seus amigos estão com saudades, mas pode ser que não seja tudo igual. Pode ser que você não vá para o parque todo dia, pode ser que tenham alguns amigos que estejam em outras, a possibilidade de uma redução de turmas, né? Bem, nós sabemos que o espaço ele precisa estar ali bem pensado. A questão do contato físico, como é que esse pai e essa mãe estão conversando com essas crianças sobre o contato físico? Então, é importante que o pai e a mãe digam para a criança, filho, não é para você nunca mais dar um abraço e um beijo no seu amigo, não é isso, não quero cortar essa sinestesia que é tão peculiar, né, nossa. É para o pai passar para essa criança essa sensação de que é por enquanto, até que as coisas se normalizem, é que tudo volte ao normal, que tudo esteja bem, esteja todo saudável, aí tudo bem. Então, essa é a minha preocupação, sabe? A minha e das professoras. Essa criança vai chegar em pânico na escola, ela vai chegar com medo na escola, ai meu Deus, eu não posso tocar no meu amigo, eu não posso ir ao banheiro, eu não posso dar um abraço na professora. A ideia não é essa, a ideia é que os pais vão conversando, porque ninguém está ali pensando em separar os amigos, e ninguém pode se beijar, ninguém pode se abraçar, ninguém vai mesmo no parque. Não, são cuidados que nós vamos ter que tomar devagarinho. Então, se a criança ia todo dia, meia hora no parque, pode ser que não seja assim, porque agora o parque precisa ser higienizado entre um grupo e o outro. Então, nós queremos pedir para os pais que os pais tenham uma conversa amorosa com as crianças, que é o que a professora terá no retorno. Então, a professora vai fazer uma rodinha ali com os seus alunos no retorno, e nós estamos animados, né, Benhur? Que logo nós vamos estar com os nossos alunos ali sentadinhos à nossa frente, fazer o que a gente mais adora fazer. A professora vai pôr o aluno sentado e vai explicar as regras de convivência de um jeito amoroso. Então, qual é o protocolo emocional que as famílias estão tendo cuidado em casa desse pré-retorno? Essa é a nossa preocupação maior no momento. A Gabriela mãe pode nos dar um relato aí, quem sabe? Gabriela, inclusive, eu pergunto para a senhora está satisfeita com o testemunho da professora Kátia? Ai, meu Deus. Sim, sim. É a hora, é o na vivo, verdade. Gabriela. Como a gente tem conversado também, eu acho que facilita aí nessa situação, e aqui em casa eu tenho conversado com o Nicolas, que é o mais velho, sobre essa questão do retorno mesmo, e nos cuidados dele mesmo, lavar as mãozinhas, tentar, aos poucos, saber do que ele tem que fazer sozinho. Claro, quando eu chegar na escola, isso vai ser reforçado, mas se cada um já vier com uma prévia de casa, facilita o coletivo, né? Porque a gente sabe que crianças ali no grupo, a gente não consegue ter a mesma atenção que a gente tem com elas de maneira isolada. Mas eu acho que, considerando tudo que a gente conversou, nessa reunião que a Kátia comentou, que teve com as mães, aí eu repassei para as mães do meu grupo, a gente sentiu, e várias assim testemunharam, nossa, olha o trabalho que a escola vai ter, está tendo, em se preocupar com o retorno das nossas crianças. Então, isso nos dá segurança, sabendo que, e assim, quando voltar, vai ser uma nova realidade, uma nova vivência, a gente só vai saber quando for possível, né? Então, acho que quando a Secretaria de Educação tomar essa decisão de que as aulas vão poder retomar, acho que a gente vai estar numa situação se sentindo mais confortável. Prof. Gabi, também. Num eventual retorno, você terá uma situação diferente, né? Desse cuidado, né? De complementar a orientação que já vem de casa, né? Porque você sabe que as crianças realmente eles têm uma ingenuidade pelo abraço, pelo aperto de mão, né? Eu particularmente acho que você não se sentirá confortável, né? No momento que você falava para as crianças, né? Poxa, se abraça, que gostoso, que bacana, né? Você vai ter que, olha, cuidado, temos que nos precaver. Acho que é mais ou menos isso, né, Prof. Gabi? Sim, e também agora a gente desenvolveu muito
com as crianças e os professores essa vontade de estar na escola. E acho que o caminho vai ser trabalhar por aí. Para nós podermos estar na escola, a gente vai ter que mudar algumas coisas, né, com todo esse carinho, mas a criança vai entender, se eu quiser ficar nesse espaço, né, eu vou desenvolver essas regras, porque é o funcionamento da educação infantil, a gente vai ensinando regras de convivência. Porém, agora a gente tem novas regras de convivência, né? Mas vai ser esse caminho, a gente quer todos estar nesse espaço, então vamos desenvolver novas formas de estar nesse espaço. E tem muita coisa que a criança vai absorvendo como brincadeira. Nas reuniões que eu fiz com os pais me passaram bastante isso que a Gabriela falou. Eu estou ensinando a lavar as mãos e contar até 15. Os pais me passaram isso, e a criança está brincando lá, está lavando a mão, e uma até relatou, olha, mãe, eu consegui chegar no 20 hoje, achando que é uma brincadeira. Então, a educação infantil tem essa vantagem também, né? A gente tem esse desafio de ensinar para a criança que não é um momento de abraçar, não é um momento de sentar juntinho, mas também tem essa vantagem que a criança ela vai levar muita coisa nesse lado lúdico que às vezes nós adultos não conseguimos, a criança consegue, né? Como esse lavar a mão ali contando, prazeroso e coisas assim. Então a gente vai sensibilizando a criança que é uma necessidade para a gente poder estar no espaço escola que todos nós estamos desejando voltar. Gabriela Mazurek, nesse tempo todo, enquanto mãe, enquanto família, você se sentiu abraçada pela escola? Se sentiu ouvida pela escola? Essa é uma pergunta sincera e de coração que eu estou fazendo para você, porque é claro que nós temos as nossas ideologias enquanto escola, enquanto coordenação e professores, mas eu entendo que os pais também são peças fundamentais, especialmente nesse momento e especialmente por se tratar de educação infantil. Você teve esse sentimento de abraço, de escuta? Com certeza. Vou responder por mim, né, que aí eu acho que aí é uma questão como Gabriela. Com certeza eu tive, já tinha uma boa convivência com as professoras dos meninos, então eu acho que facilitou tanto com a Paulinha quanto com a Prof. Dani, mandando mensagem, a conversa sempre digital, mas sempre de pronto atendimento, de retorno, de conversa. A Kátia também, depois que eu comecei a essa comunicação com a turminha do Infantil 5C, eu acho que a minha vivência e a minha resposta do colégio sempre foi muito positiva. Então, de que a equipe, eu conversando com peças pontuais, mas ao necessitar do colégio, ou então ao fazer sugestões minhas, ou então do grupo, eu sempre tive uma resposta rápida e um retorno. De repente, não assim um retorno, vamos atender agora, não. Obrigada por ter me mandado, nós vamos estudar, a gente sempre está pensando em melhorar, e a gente percebeu a evolução, isso foi uma coisa que eu queria falar antes, e acabei não falando, a evolução realmente na maneira de comunicação da escola conosco. Tipo, foi o que a professora Gabriela falou dos vídeos, que começaram a ficar mais elaborados e naturalmente, e aí, ao ter isso, as crianças começaram a se interessar mais, porque você começou a colocar mais efeito, visual, então prende mais a atenção deles, então a gente conseguiu ver que realmente os pedidos ou as sugestões, as colocações sempre foram pensadas e discutidas pela escola e pensado no coletivo que poderia ser feito para melhorar. Então, a minha resposta é sim. Me senti sempre abraçada pelo CEPAM. Muito bem. Benhur, licença um pouquinho para fazer um comentário. Essa situação de você, o que a literatura especializada chama de capacitação em serviço, formação em serviço, a pandemia nos trouxe. Ou seja, o que é que eu vou fazer agora com as crianças aqui, com as crianças matriculadas, só que não vindo para a escola? Então, quando a Gabriela fala que ela sentiu evolução na comunicação e evolução nos vídeos, é por isso. É porque nos primeiros 15 dias, quando nós demos o recesso, que nós fomos recalcular a nossa rota, nós falamos eu falei para reunir as professoras, me lembro muito bem, reuni as professoras e falei, olha, vocês vão fazer um vídeo para as crianças, vão dar um oi, vão dizer que estão com saudades, porque nós realmente estamos, e nós vamos fazer o máximo para não perder o vínculo, porque a educação infantil, ela é feita de vínculo.
Ela é feita de contato físico, ela é feita de braço dado, ela é feita de colo. Então, como é que se faz uma educação infantil, sendo que cada criança está lá no colo da sua mãe e do seu pai, né? Então, nós tivemos que descobrir isso. À medida que as mães foram falando para mim, isso não está dando certo, isso está dando certo, olha, nisso invista. Ou as professoras falaram, não dá para fazer aula ao vivo nesse dia, nesse horário, porque eu só tenho 3 crianças, eu vou ter que entender os horários das mães, vou ter que estudar só com a minha turma, não vai dar para ser padrão. Então, nós fomos elaborando uma estrutura que desse certo para cada turma. Então, hoje, se você perguntar para mim, que horas que é a aula ao vivo? Não consigo te responder, porque o 4A faz num horário, o 3A faz no outro horário, o 5A, o 5D, o 5C, porque cada grupo de mães escolheu um horário que lhe era melhor, mais conveniente. E tem professor, inclusive, que faz 4 ou 5 na mesma semana, para atender uma quantidade de crianças, aqui outra quantidade em outro horário. Ou seja, é um atendimento, tem sido nesse momento um atendimento individualizado, principalmente no 4 e no 5, que são as crianças ali que estão aprendendo as letras, aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Tem mãe que consegue, tem família que consegue acompanhar mais, tem família que consegue acompanhar menos, e assim estamos. Muito bacana. Eu tenho mais um comentário aqui. Deixa-me ver. A Paola diz que, mesmo virtualmente, as professoras conseguiram manter e fortalecer o vínculo com os alunos. CEPAM está de parabéns. Querida Paola. Mãe Infantil 4. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu gostaria de dizer para vocês, professora Kátia, que nós temos a convivência dentro das coordenações, que eu fico muito feliz pelo testemunho, pela desenvoltura sua e também da prof. Gabi, com os testemunhos da mãe Gabriela. Eu tenho certeza que isso dá uma energia muito grande na continuidade do nosso trabalho. Eu percebo no CEPAM um envolvimento, um comprometimento de coordenadores e de professores, uma coisa em comum mesmo, sabe? De ter a certeza que as pessoas estão no lugar certo, né? No encerramento da nossa live, eu gostaria de me despedir de cada um de vocês, iniciando pela prof. Gabi, agradecendo, obviamente, a sua participação, Gabi, e parabenizando. É claro que pela correria do dia a dia a gente não tem tanto contato, mas eu estou tendo, graças a Deus, até isso, a pandemia me ajudou, né? A possibilidade de conhecer melhor cada um dos profissionais que trabalham conosco, né? Vários projetos, conquistas, resultados que tivemos aqui anunciados nas nossas lives. E hoje você é mais uma professora que eu tenho o prazer de conhecer. Você tem meu respeito. Muito obrigado por sua participação conosco, pelas palavras também, tá? Eu que agradeço. Foi muito importante para mim falar, né, sobre a nossa equipe, né, e como você falou, a gente está conhecendo melhor o trabalho do outro, valorizando muita coisa que às vezes está acontecendo ao mesmo tempo do que a gente está fazendo, então a gente acaba não, né, olhando tão detalhadamente, mas a pandemia permitiu isso, né, esse olhar o trabalho um do outro, valorizar, admirar, aprender, né, um com o outro. E eu agradeço muito a oportunidade de representar as professoras de educação infantil aqui. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Tenha um bom descanso, uma boa noite. E, é claro, nos encontramos aí no CEPAM, logo, logo. Obrigado, viu? Muito bem. A mãe Gabriela Mazurek, a gente não tem muito... Eu, Benhur, né, coordenador de esportes, eu não tenho muito contato de fala com os pais da educação infantil, porque vocês virão para o nosso lado um pouquinho mais à frente. Vocês têm contato com as professoras, a Cássia, a Rafinha, a Virgínia. Né? E a Gabriela tem aluno no futebol, futebol. Os meus adoram futebol. Então, conhece a Larinha, né, Gabriela? Então, eu não tenho contato, porque ele não vem para o lado do basquete, mas... Tá, quem sabe? Ele está no futebol, ele está muito bem encaminhado. Eu quero agradecer imensamente a sua participação.
e dizer que as suas falas nos deixam assim muito felizes. Eu tenho certeza, mais feliz ainda, a professora Kátia e as professoras, né? Mas eu, como uma das peças do CEPAM, eu fico feliz de saber que o nosso pai da educação infantil, nossos pais, estão contentes com tudo que está acontecendo, com essa reinvenção que está indo de encontro a vocês. Muito obrigado por sua participação também. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui falando um pouquinho mais da realidade aqui de casa, do que aconteceu nesse período com as crianças, do que a gente pôde contribuir. E é só agradecer e uma boa noite para todo mundo. Manda um beijão para o Nicolas e também para o Vicente, viu? Pode deixar, mandarei. Obrigada. Valeu, grande abraço. É. Professora Kátia, da mesma forma, eu acredito que foi mais uma live muito produtiva, no sentido de informar, esclarecer, se conhecer, de respeitar ainda mais os profissionais, as pessoas que estão envolvidas conosco, né? Fico muito, muito contente, muito lisonjeado de ter o prazer de conversar com vocês, conhecer cada vez mais a fundo os cantos do nosso colégio, né? Então, eu agradeço a oportunidade, Benhur, de apresentar o trabalho e de poder ressaltar a importância do trabalho docente. É uma equipe amorosa, é uma equipe unida, é uma equipe que não mede esforços, elas são atualizadas nas questões que dizem respeito a eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso dá certo com a minha turma, isso não dá certo com a minha turma. Então, eu tenho um grupo de professoras ali, que eu tenho o prazer de liderar, que é um grupo forte, um grupo que representa a nossa escola, um grupo que carrega uma educação infantil ali bem representada. As famílias que estão ali conosco confiam no nosso trabalho, cada um faz a sua parte da sua maneira. Eu vejo que o projeto da Mãe Porta-Voz, que é o que a Gabriela Mazurek participa, foi uma estratégia muito bacana, sabe? As mães, elas me chamam para me perguntar, elas têm o meu telefone particular, elas me perguntam a hora que elas quiserem, elas me mandam vídeo das crianças fazendo as atividades. É uma comunicação estreita, que eu acho fundamental nesse momento. E, assim, o nosso diretor, Benhur, que você conhece muito bem, tão bem quanto eu, ele tem uma habilidade genial de perceber o lado favorável das situações. Então, veja, quando é, Benhur, que se não fosse a pandemia, quando é que eu, você e uma mãe e uma professora estaríamos em rede social falando sobre educação infantil? Não estaríamos falando. Então, assim, eu entendo que a pandemia trouxe para nós várias dificuldades, ela trouxe momentos ali de desânimo, trouxe sim, à medida que os dias foram avançando e as turmas foram reduzindo, uma situação, né, chata, triste, mas ela trouxe essa questão da reinvenção, essa questão de elaboração de aulas, que nós não vamos perder para a educação infantil de maneira nenhuma, as professoras, elas ganharam essa habilidade, elas não querem nunca mais abandonar isso. As metodologias ativas vão acontecer lá na educação infantil mais do que nunca. As professoras vão querer continuar elaborando os vídeos, né, estilo Rede Globo, como você falou, para incorporar ainda mais nas estratégias pedagógicas. Eu acho que a pandemia, ela nos elevou, sabe? Nos fortaleceu. Eu só tenho a agradecer por estar podendo compartilhar com vocês, trazer a mãe aqui em nome das outras mães, porque assim como tem a Gabriela, tem várias mães muito queridas que têm nos ajudado e têm trabalhado junto comigo ali na coordenação, que eu agradeço muito e tiro o meu chapéu. Beleza, muito obrigado. Bom descanso para você. Uma boa noite, Ricardo. Obrigada por tudo, viu? Obrigadão, um abraço. Outro. Muito bem, pessoal. Esta foi mais uma live do Colégio CEPAM. Eu gostaria de encerrar com a fala do nosso diretor, Osni Mongolel Júnior. O trabalho de manter o interesse das crianças pela educação é gigantesco e só está sendo possível com escola e família imbuídos do mesmo objetivo. Parabéns a todos. E, na verdade,
é esse o trabalho que a gente tem, e nós estamos muito felizes, apesar de sentidos pela distância, mas a cada dia procurando elaborar aí novas estratégias para que esse interesse pela educação ele seja mantido. A todos que estiveram conosco até esse momento, aos pais que interagiram também, nosso agradecimento todo especial, e nós nos encontramos aí em futuras lives, trazendo o trabalho, os projetos, o desenvolvimento do Colégio CEPAM como um todo. Muito obrigado.